Olá, cérebro, tudo bem? Aqui é o Brandon, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas. Eu pedi perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, já acessa aqui na descrição o link, entra lá, me segue, que direto eu tô postando dicas lá de hipnose, de terapia, de PNL. Então eu pedi algumas perguntas lá e eu vou responder aqui, tá? E obviamente vai ter outros vídeos de perguntas e respostas. Então é muito importante que quando terminar o vídeo, quando você tiver refletido sobre as perguntas que foram feitas aqui, você deixe aí também uma pergunta. Quem sabe futuramente no próximo vídeo a sua pergunta será respondida. Então, sem muita enrolação, vamos aqui para a primeira pergunta do Bruno Campos. Qual a melhor indução para usar no street? Olha, Bruno, na minha opinião, né, a melhor indução para se usar, para fazer hipnose de rua, né, o street hipnose, é o arm pull. O arm pull para mim é a indução mais eficaz na rua. Porque a gente já sabe que hipnose é teste, né? A gente precisa testar o sujeito, perceber como ele está reagindo, se ele está sendo guiado, né, pela hipnose, pelo processo que você está fazendo. E acontece que a arm pull, essa indução, né, ela tem vários micro detalhes, ela tem vários testes que enquanto você está fazendo com a pessoa, você vai colhendo vários feedback, né, do que está acontecendo na percepção da pessoa, se ela está acompanhando ou não. Então é uma indução que eu gosto bastante, tá? Aí você deve ficar se perguntando, mas que feedback? Vou dar um exemplo, o balançar do braço, né? Quando você segura a mão da pessoa, balança o braço, você percebe se ela está relaxada ou não. Quando você está com a mão no ombro, você pode dar uma balançadinha na pessoa, né? Balança ela um pouquinho, que você vai perceber se ela está relaxada ou não. Quando você está olhando nos olhos da pessoa, você vai ver os olhos dela focado ou não, né? Se ela está dispersa. Enfim, tem vários micro detalhes no arm pull. E eu ainda vou gravar algum vídeo falando sobre induções, então eu ainda vou detalhar esses micros detalhes que existem no arm pull, que faz dela a indução mais simples de se fazer no street e também a indução mais poderosa. Porque com esses micro detalhes, você, antes de falhar, você já sabe, né, que a possibilidade de falha é alta. Então você já pode escolher um caminho diferente, né, para você fazer uma coisa diferente, para ter um resultado diferente, não ter realmente ali a falha naquele momento. Então, por esse motivo, eu gosto muito do arm pull. Próxima pergunta do Estevão. Qual foi a aberração mais difícil que você teve que lidar? Olha, uma coisa que é importante falar é que eu nunca tive aberração fazendo hipnose de rua. Nunca aconteceu comigo. Eu já estive em alguns streets, em alguns locais, em que eu já vi pessoas hipnotizando pessoas e tendo aberrações ali. Já vi até casos da pessoa sair de um curso de hipnose no primeiro dia e a primeira pessoa que ela foi hipnotizar, ela pegou uma aberração assim logo de cara. Comigo nunca aconteceu, embora na clínica a gente acaba provocando uma aberração, certo? A gente quer chegar no momento de aberração para conseguir uma melhora. Então na clínica eu causo aberração, eu quero a aberração. Mas falando disso, teve um dia que me assustou bastante, me pegou um pouco desprevenido. Foi um cara que a gente foi fazer um tratamento para ansiedade e quando eu trouxe a ansiedade à tona pra gente trabalhar, né, a rede neural do problema, eu preciso ligar essa rede neural, esse cara ele começou a tremer muito, ele começou a tremer o corpo inteiro, as pernas tremiam, o corpo tremia, ele começou a tremer todo. E eu fiquei um pouco assustado, parecia que ele estava tendo um ataque epilético. Mas obviamente a gente tem que continuar na posição do hipnotista e que tá tudo bem, ficar super calmo e continuar o processo. E foi o que eu fiz. E no final das contas deu tudo certo, a sessão foi ótima e ele teve uma melhora aí da ansiedade. Então assim, na rua nunca aconteceu comigo, mas na clínica sempre acontece, mas nunca tem essa coisa assim de muito assustador. Esse dia só que eu fiquei meio, meu, que é isso? Mas no mais, a aberração é bem tranquilo de lidar. E vamos para a próxima pergunta da Fernanda Trindade. Como você conheceu a hipnose e a hipnoterapia? Muito boa pergunta. Eu já contei essa história aqui no canal em algumas lives, eu acho. Algum vídeo eu não sei se eu contei. Mas eu comecei hipnose com mais ou menos uns 7 anos atrás, por aí.
E na verdade eu não comecei estudando especificamente hipnose. Eu encontrei um livro de psicologia na internet, na época eu trabalhava com TI, né, tecnologia da informação, era o cara da informática. E eu gostava muito de ler, e eu encontrei um livro, falava de conflitos familiares. Como um lar, né, disfuncional, como a família afeta no desenvolvimento de uma criança. E várias coisas que falavam ali, né, naquele livro, eu me identificava. Eu via que alguns dos problemas que eu tinha na época, eles poderiam ser causados pelo meu lar, pelo ambiente que eu vivia. Então, eu comecei a ler esse livro, me interessei pelo assunto, mas a coisa mais interessante que eu tirei desse livro foi que ele abriu a porta na minha mente da seguinte coisa: a gente pode mudar. O ser humano ele não é algo sólido, que é aquela estrutura e que não muda nunca, que você nasce de um jeito e você vai morrer daquele mesmo jeito sem mudar, e a sua personalidade afeta em tudo e tudo mais. Só que eu percebi que não é bem assim. E quando uma pessoa ela é tímida, como eu era, quando a pessoa ela tem depressão, quando a pessoa ela tem algum transtorno do tipo, ela pode mudar, ela pode melhorar, ela pode fazer diferente, ter uma percepção diferente daquilo. E esse livro ele serviu para me trazer esse aprendizado de que eu poderia mudar. Então, a partir desse momento eu comecei a ler bastante sobre vários temas de autoajuda, desenvolvimento pessoal. Eu não sei muito bem como eu comecei a ler sobre hipnose, chegou uma época que eu caí nesse assunto. Mas foi num dia que eu conheci uma pessoa, que foi o Eric, né? O diretor do Hipnose Institute. Eu conheci o Eric, uma pessoa de carne e osso na minha frente, que falou comigo: hipnose existe, eu faço hipnose. Então a partir desse dia que eu realmente percebi que não era só uma ilusão e que a hipnose era realmente efetiva. E desde então eu comecei a estudar bastante, realmente foquei mais na hipnose, deixei alguns outros temas da autoajuda um pouco pra lá. Apesar de que hoje em dia eu estudo bastante sobre neurociência, sobre cérebro, né? Psicologia, entre outras coisas. Mas assim, a hipnose foi o meu foco principal. E o meu objetivo principal era tratar essas questões internas, né? A minha depressão, minha timidez e todas essas questões que me faziam não gostar da minha vida, não gostar de levar aquela vida que eu levava. Então eu consegui modificar isso e foi graças à hipnose. E com o tempo, fazendo vários cursos, a hipnoterapia ela acabou vindo assim de bônus. Porque quando eu me vi, eu já estava percebendo que eu já estava fazendo muita coisa, já estava hipnotizando bastante, já tinha feito muito curso de hipnoterapia. Então foi um caminho assim meio que natural. Quando eu percebi, eu já estava atendendo, as coisas já estavam acontecendo. E hoje eu tô aí nessa vida de hipnose e é tudo pra mim, é o que eu faço o tempo todo dia da semana tenho algum assunto hipnose de alguma forma. Então tô aí vivendo 24 horas por dia hipnose. Até quando a gente tá dormindo também, a gente sonha com os streets. Pois é, hipnose dominou minha vida. Fui hipnotizado pela hipnose. Então foi mais ou menos assim a minha história. Então deixa eu ver aqui a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Catarina Borba. Fala um cadinho sobre teoria de não estado. Ó, primeiro a gente tem que entender que existem duas maneiras de se explicar a hipnose, né? Teoria de não estado e teoria de estado. A teoria de estado, vamos entender ela aqui rapidinho, é aquela teoria que existe um estado de hipnose, né? Muitas pessoas assimilam esse estado até com aquelas ondas cerebrais, alfa, gama, beta, delta e assim vai. Então as pessoas assimilam, né, o estado de transe com essas frequências cerebrais. Então existe um estado onde você leva a pessoa, esse estado é diferente do estado natural de vigília. Então as teorias de estado levam em consideração essa explicação. As teorias de não estado já levam a ideia de que hipnose são fenômenos sociais, né? Então, por exemplo, se você acredita, né, no seu médico ou numa pessoa que você tem ali uma visão de autoridade, provavelmente é muito mais fácil esse médico te falar alguma coisa, te dar alguma sugestão e que essa sugestão passa, né, pelo seu fator crítico e entra aí na sua mente subconsciente. Então acontece que as teorias de não estado falam que não existe um estado específico de hipnose e que a hipnose ela já acontece naturalmente por si só,
que são só fenômenos que o nosso cérebro produz. Pode ser fenômenos sociais, como o fenômeno da conformidade social, né? Quando você tá com várias pessoas falando sobre um determinado assunto, você tem uma opinião diferente, mas todo mundo aponta para aquele caminho. Você acaba se coagindo de alguma forma para aceitar a visão do grupo, para você pertencer ao meio social. Então, de alguma forma, quando uma pessoa ela participa de uma hipnose de palco ou street hipnose, por exemplo, a explicação da teoria de não estado é que de alguma forma essas pessoas estão sendo coagidas socialmente a entrar, né, naquela brincadeira, naquele processo. E claramente isso às vezes acontece, enfim. Então, levando em conta essa teoria de não estado, ela consegue explicar a hipnose sem a existência, sem a necessidade de existir um estado específico para a hipnose. Hoje a gente já consegue, a gente já sabe, né, que quando a gente olha uma maçã na realidade e observa essa mesma maçã, imaginando ela na minha mão, não tem diferença. O cérebro ele ativa as mesmas áreas. Então, essas teorias de não estado, ela de alguma forma está falando o quê? A hipnose ela acontece o tempo todo, mesmo se não existir uma indução formal, mesmo se não existir uma pessoa te hipnotizando formalmente, te levando para aquele estado. Naturalmente, quando você está no meio social, quando você tem influência da autoridade, né, os gatilhos mentais entram aí nessas questões, né? Quando você tem uma figura de autoridade, você tende a ouvir ela mais. Quando uma pessoa ela te dá alguma coisa, ela te dá um bônus, um brinde, ela te faz um favor, você tende a querer retribuir aquele favor de forma inconsciente. Então esses gatilhos mentais, esses fenômenos que acontecem naturalmente sem hipnose, são eles que começam a explicar como a hipnose acontece sem a necessidade de existir um estado, né? E mais uma forma de interação social, teorias sociais que vão explicar como a hipnose funciona. Então vamos aqui à última pergunta do Rodrigo Bizocco. Pergunta: qual técnica de PNL você costuma usar mais para ansiedade? Olha, eu nunca vou usar somente uma técnica de PNL só para alguma coisa. Porque na verdade eu vejo a PNL como um complemento, é como se fosse um controle que você tem ali, né? Uma forma de mexer na realidade da pessoa. Então, por exemplo, quando eu uso metamodelo, eu estou de alguma forma aprofundando, entendendo a estrutura da linguagem da pessoa, né? E com isso eu posso usar um switch ou uma ancoragem para fazer uma mudança de tela, uma mudança de percepção. Posso fazer uma ponte ao futuro para ele ter uma vivência futura, né, de como seria aquela ansiedade. Eu posso usar submodalidades para trabalhar, né, a representação daquela experiência de ansiedade daquela pessoa. Então, assim, as técnicas de PNL, elas se interagem todas ao mesmo tempo. Então, quando você está fazendo um procedimento de PNL com uma pessoa, é muito difícil você usar uma ferramenta só. Mas uma ferramenta que é muito boa quando uma pessoa ela é muito sinestésica é você usar o spin, né? Que é o girar a emoção, perceber o lado, né? Que essa sensação de ansiedade gira e você gira ao contrário, tirando essa ansiedade. A pessoa, a minha ansiedade ela começa na boca do estômago e ela sobe para a cabeça. Aí você pega essa cabeça e roda ao contrário. Pega essa sensação e vai tirando ela do seu corpo, respirando fundo. Em muitas pessoas sinestésicas, essa é uma ótima ferramenta para tratar a ansiedade, para ajudar a pessoa naquele momento ali. Então, pessoal, eu vou terminar por aqui, senão esse vídeo fica muito longo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, que agora tem vídeo toda semana aqui, tô ativo de volta. Clica aí no gostei, compartilha com seu amigo e o mais importante de tudo, deixa aí um comentário, deixa sua pergunta. O que você gostaria de aprender sobre hipnose? O que você gostaria de me perguntar sobre hipnose, sobre PNL, sobre hipnoterapia? Ou sobre minha vida, sobre meu lado pessoal? Enfim, manda aí sua pergunta que eu vou ter um prazer enorme de gravar o próximo vídeo respondendo aí a sua pergunta. Se você está chegando no canal agora e ainda não conhece nada de hipnose, está boiando ainda, tem aqui ó, duas playlists, uma de auto-hipnose e uma de hipnose para você aprender a hipnotizar de uma vez por todas. Em algum momento eu estou de volta falando ainda mais do mundo mágico da hipnose. Um forte abraço e até a próxima.